Henri Marrou foi um renomado historiador da educação, né, que dedicou uma grande parte aí, né, da sua obra, pelo menos o capítulo 3 da sua obra História da Educação na Atividade, a uma complexa relação que, segundo ele, existe entre a pederastia e a pedagogia na Grécia do período clássico. Então há, segundo ele, uma relação intrínseca entre esses dois fenômenos. O fenômeno é do conjunto, da forma e dos fundamentos da pedagogia clássica, que de certa maneira também nós herdamos aqui, né, por sermos parte deste legado do Ocidente, especialmente grego, e a questão da pederastia. E antes de tudo, ele deixa bem claro, logo no início desse capítulo, o quanto a palavra pederastia, né, foi, vamos dizer, removida do seu sentido próprio, né, porque pederastia em grego é a união entre duas palavras, né, que basicamente são criança, né, criança no sentido do púbero ou do adolescente, né, daquele indivíduo jovem que está no período da puberdade já, né, não só a criança infante mesmo, como a gente vê, por exemplo, lá na origem da palavra pedofilia, né, que é um certo apreço, um certo amor, uma certa inclinação amorosa a crianças de cunho menor, né, que não estão ainda na fase da puberdade. Mas pederastia indica esse amor, esse sentimento, essa afinidade profunda entre alguém mais velho, né, em relação a um jovem. Então ele diz que a maioria dos sociólogos, etnólogos, etc., que buscam procurar raízes do fenômeno do homossexualismo nas culturas primitivas, eles tendem a utilizar, por exemplo, o caso grego, né, como se fosse similar a todos os outros, quando na verdade ele diz que não, que a pederastia, inclusive, não é um sinônimo de homossexualidade, uma coisa basicamente não tem nada a ver com a outra, embora tenha algum ponto de ligação, mas é importante frisar que raízes pederásticas da pedagogia grega, que é o título aqui dessa aula, indicam, né, como a prática da pederastia, ou seja, como a prática do compromisso entre um homem mais velho e um jovem, no intuito de instruí-lo, né, a instruir o seu crescimento espiritual e até cívico, né, intelectual, moral, etc. Como isso daí está na base da pedagogia clássica grega, certo? E como isso daí não tem nada a ver, ou tem pouquíssimo a ver com as relações, como ele chama de, né, as relações sexuais inversas, ou seja, as relações homossexuais, né, de fato, né, carnais, sexuais, né, entre homens. Não necessariamente, quando a gente fala pederastia, a gente está querendo indicar esta atividade sexual, mas sim uma atividade de uma outra ordem, né? E o intuito da aula é justamente mostrar que nesta prática da pederastia grega, embora haja, né, em diversos momentos casos das vias de fato, né, no sentido sexual, como essa relação entre um mestre e um discípulo, vamos dizer assim, né, vamos traduzir aqui para termos mais próximos, entre o homem velho e o jovem que precisa, né, se desenvolver, o homem desenvolvido e o homem que precisa ainda se desenvolver, como isso daí foi, né, depois avançando ao longo das civilizações, depois no cristianismo, isso daí, né, é algo radical, porque você vê até na filosofia, mas no cristianismo, na vida espiritual, como a gente precisa, né, de certa maneira, ser, né, um herômenos, né, ou seja, um jovem que busca o amor
que busca algo superior no Erasto, ou seja, no Erastes, que é aquele sujeito mais velho que ele possui o amor ou a sabedoria. É como aqueles homens que procuravam Sócrates, que viviam ali no círculo de Sócrates, como os homens que procuram o padre, homem no sentido aqui não de gênero sexual, de identidade sexual, mas o homem no sentido da humanidade, né? O homem no sentido do ser, né, humano. Então, Henri Marrou, ele aprofundou, né, essa análise, argumentando que a pederastia é sim um elemento central, foi um elemento central na formação, né, tanto da pedagogia como dos próprios jovens gregos, né, desde a época mais militar da Grécia e depois a época mais política e o mundo clássico. Então, na Grécia Antiga, a pederastia não se limita à relação sexual entre, sei lá, o homem mais velho, como a gente disse, o Erastes, e o jovem, o Herômenos, né? A pederastia, ela se assemelha mais a um sistema, né? Um tipo de sistema pedagógico próprio, né? Onde este homem mais velho desempenha o papel de mentor, né, e educador do sujeito mais jovem. Isso daí era fundamental dentro da carreira militar, certo? Então o relacionamento ia além do aspecto físico ou sexual, né, visava a própria instrução interior, né, do sujeito mais jovem, né, e não só com conhecimentos técnicos e práticos, acadêmicos, etc., mas os valores, né, valores morais, éticos, cívicos, etc. Então, através dessa prática, a pederastia, os jovens eram introduzidos gradualmente dentro daquele ambiente cultural, né, próprio para os homens, vamos dizer assim, certo? Em todas as suas instâncias, principalmente na época militar, aquilo que incumbia ou estava referido à guerra. Então, esse homem mais velho, Erastes, ele servia como um guia. Então, ele transmitia a sua experiência, sabedoria, àquele homem jovem que precisava ser formado, certo? Então, não era uma relação que buscava apenas uma formação intelectual, né? Preparava ele para a vida prática, né? Então, inculcava ali, né, os princípios essenciais daquela cultura, né? As virtudes, o senso de honra, o senso de participação dentro da vida pública, tudo isso daí, né, eram o que? Os valores embutidos dentro da prática, certo? Então, a gente vai encontrar argumentos sobre a pederastia, sobre o mundo grego, né, essa relação da pederastia no mundo grego, em polos muito contrastantes. A gente vai ouvir tanto que o mundo grego era o paraíso das delícias sexuais, onde todo mundo era gay ou homossexual, ou todo mundo era erotizado nesse sentido carnal ou estritamente físico, né? Então vai se olhar para a pederastia como este símbolo, né, da total, vamos dizer, liberalização sexual. E outros vão olhar com um olhar mais conservador, um olhar mais puritano, né, em virtude da carga moral cristã que foi também depois responsável por afinar, né, por refinar essa relação entre um homem mais jovem e um homem mais velho, né, na busca por virtudes e por crescimento espiritual, removendo absolutamente a consequência acidental do ato sexual invertido. Então, você vai encontrar sempre envolvido nessa discussão essas duas coisas. Mas o que Henri Marrou faz no seu livro é uma espécie de síntese, né, conciliadora, tentando encontrar realmente, né, sem excluir nenhuma das duas hipóteses, claro, né, do peso das duas hipóteses, dos dois argumentos, sem tentar excluir nenhum dos dois, ele tenta, né, encontrar um meio termo ali que seja mais, vamos dizer, condizente com a realidade deste fenômeno naquela época. Então, Marrou, ele destaca que a pederastia, longe de ser vista apenas como prática sexual, né, representava naquele ambiente um modelo, né, um modelo de instrução, um modelo de relacionamento humano,
né, e pedagógico, logo pedagógico. Então aquilo se integra, ou estava integrado à própria estrutura da sociedade grega, que era uma estrutura a princípio militar, certo? Então isso pesava, né, sobre a estrutura dessa sociedade. Logo, acabou por desempenhar um papel fundamental aí na formação dos valores de identidade do povo grego. Então isso aí foi transmitido e foi moldando a maneira como a juventude, né, as próximas gerações eram educadas, né, em vista sempre, né, da sua inserção ativa dentro daquele núcleo, né, que é social, certo? E por que não espiritual, né? Então isso daí é um assunto que a gente tem que trazer à tona. Por quê? O interesse dessa aula, né, ou desse assunto, né, porque o assunto não se esgota nessa aula absolutamente. Isso aqui é só uma levantada de bola, né? Então, vamos levantar esse assunto, porque dele nós podemos extrair diversas reflexões. Espero que nós tiramos disto diversas reflexões. Então, é bom a gente tentar definir aqui, pelo menos, o que Mahu quer dizer com o fenômeno do amor grego. O que era o amor grego, né? Bom, basicamente ele vai dizer que essa relação pederástica, né, entre homens, né, onde o homem mais velho ele dedica um amor a um jovem que busca este amor, né, essa relação de complementariedade que geralmente a gente vê, né, entre marido e mulher. Mas a instituição familiar daquela época divergia em alguns pontos da instituição familiar do qual nós estamos acostumados, que é aquela baseada no legado cristão que, querendo ou não, nós recebemos, né, ao longo dos séculos. Então, a pederastia era uma espécie de amor entre homens, um amor bastante específico no sentido de que, em sua essência, ele não era sexual. Então, já podemos começar por aí. A pederastia, o amor grego, né? A pederastia é a relação entre esse amor, esses dois amores, o amor de quem busca e o amor de quem se inclina, né? Esse amor grego, ele está baseado no quê? Numa espécie de companheirismo guerreiro, certo? Então ele é um amor de tipo militar, um amor de trincheira, um amor de violência, um amor de perigo, né? É o amor entre dois indivíduos que estão, de repente, em vistas da morte, em vistas de defender a continuidade do seu povo. Então, a pederastia, antes de tudo, ela nasce disso, nasce desse componente militar, esse componente bélico, onde aqueles sujeitos estavam envolvidos. Não era simplesmente você ir numa praça e ver um rapazinho ali e de repente se encantar pela sua beleza e querer arrastá-lo para a floresta para extrair dele todas as delícias do amor. Não. Aquilo ali era uma espécie de relação onde um sujeito tinha que preparar o outro para o heroísmo da guerra, certo? E apesar de as características básicas do helenismo, né, uma delas, né, por exemplo, seja esse amor pela juventude, né, o homem mais velho amava os jovens, né, num sentido bastante profundo, né, então uma das características do helenismo, além desse amor, é o próprio culto corporal, ou seja, aquela questão da nudez atlética que o próprio Henri Marrou fala no seu livro, certo? Então, você vê um sujeito dedicado intensamente aos cuidados de um jovem, né? Dentro de um meio militar onde havia exclusão completa e total da figura feminina, né? Então, aquele sujeito que tinha que guiar um outro até um certo nível de perfeição, né? Somado à espontaneidade núdica daquele povo, ou seja, eram homens que, né, ainda não tinham esse senso de pudor físico,
que a gente tem, que a gente ganhou, que a gente herdou da tradição judaico-cristã, né? Sem aqui fazer nenhum tipo de juízo de valor, mas a gente está só tentando expor uma realidade que havia. Então essas duas características somadas, né? E quando você vem falar de companheirismo guerreiro, amor grego, o que? Já induz a ideia de uma relação sexual, né? E a relação sexual, embora em todas as sociedades, né, ela é sempre, vamos dizer, unívoca no sentido de que a heterossexualidade é o fator predominante, a homossexualidade ela é quase que um fenômeno natural. Também é um fenômeno que sempre foi tolerado. Ele não foi buscado no sentido que é hoje. Buscado no sentido assim, de ser uma instituição normalizada dentro da sociedade, né? Em pé de igualdade com a geração de filhos entre um marido e uma mulher, entre uma relação heterossexual, né? Como eles chamam hoje em dia, né? Normativa, né? Não, a homossexualidade ele é um fenômeno de ordem natural, ele é um fenômeno que acontece, certo? Não vamos falar aqui as razões disso acontecer, nem julgar, né? Exatamente, obviamente, aqueles que sentem essa inclinação ou até mesmo praticam, né? Aquilo que sentem, mas é mister você observar que a homossexualidade ela é caracteristicamente mais profunda em povos guerreiros. Ou seja, aqueles povos que têm ideais mais viris, né, de virtude, né, de um certo orgulho másculo, etc. Nessas sociedades, nesses planos, geralmente, onde imperam a tendência bélica ou guerreira, a homossexualidade aparece mais, certo? O que é estranho para nós hoje em dia, porque nós não vivemos em um ambiente de guerra e parece que hoje em dia até o número dos homossexuais tende a aumentar, certo? Isso é uma outra discussão, certo? Porém, a questão da pederastia como uma raiz da pedagogia grega, como a gente quer mostrar aqui, no dizer de Henri Marrou, mais uma vez falando, não tem a ver com a prática homossexual entre os gregos, né? Ela era consequência do ambiente, né, altamente masculinizado dos grupos fechados de homens dentro de um ambiente militar, né? Olha só, no próprio círculo lá de socrático, era comum a opinião de que aquele exército, né, que era composto de maior número de pares de amantes, seria o exército mais poderoso. Por quê? Porque ali haveria um senso de fidelidade entre aqueles homens, né? Então, quer dizer, o que a gente quer dizer com isso? Quer dizer que lá no círculo socrático o pessoal falava, não, quanto mais gays tiverem no exército, mais o exército vai ser poderoso. Não, não é isso que está dizendo. Ele está dizendo apenas o seguinte, ó, quanto mais os homens tiverem um vínculo sensível e amoroso entre si, sem fazer distinção aqui, homossexual ou não, aquele exército seria mais invencível. Por quê? Porque ali haveria vínculos reais, diretos e concretos, né, das virtudes necessárias para o heroísmo. O heroísmo é uma virtude necessária para a guerra, certo? Então, veja bem, essa questão do amor grego, ela vai se desenvolver, nascer praticamente dentro do ambiente militar e vai se desenvolver dentro dele, certo? Então a raiz, né, pederástica que a gente quer falar aqui, ela nasce desse ambiente altamente masculinizado, que era o ambiente dos exércitos altamente masculinizado, que era o ambiente dos exércitos gregos, onde ali
havia o desenvolvimento de uma relação profunda e íntima entre homens, certo? Então, tudo começava, de certa maneira, para aquele indivíduo que ia ser inserido dentro desse ambiente, tudo começava pelo seu aliciamento. Então, vamos dizer, um homem mais velho observava ali um jovem que ele via um certo potencial. Então, não era só questão de beleza, um jovem atlético, bonito, tô vendo ele ali nu, peladão, não. Claro que tudo isso daí fazia parte do eros grego, né? Da parte da visão grega do mundo, né? Era o modo de cópia dos gregos em relação aos seus arquétipos últimos, que eram os deuses. Então, claro que a visão física direta influenciava nessa escolha. Mas não era só isso. Eram certos potenciais de virtude, de crescimento de virtude, né? Moral, inclusive. Então, tudo começava com esse aliciamento. Olha só, ali tem um jovem e eu quero ele para poder possuí-lo e guiá-lo dentro do caminho, né, da perfeição. Então, tendo em vista a inserção dele, né, nessa espécie de fraternidade militar, né, e aristocrática, por que não? Né, o homem mais velho ia lá e empreendia uma espécie de sequestro aquele jovem. Então, pegava aquele jovem, ele era levado, sei lá, segundo o Estrabão, ele ali, Henri Marroux, coloca no texto o relato dele. Ele era levado lá para uma floresta, passava meses lá, certo? E participava de banquetes e tudo mais, uma série de atividades, até que ele fosse preparado para ser inserido nessa comunidade militar e aristocrática, certo? E, obviamente, o próprio relato, né, o Estrabão, não tem nenhuma indicação ali, né, direta da homossexualidade. Há sim a indicação da inserção do jovem dentro do ambiente masculinizado, viril, militar, certo? Então a questão do amor entre os homens, ela começa dentro do ambiente militar. E como a Grécia nesse período ela era uma sociedade de tipo bélica, né? Mesmo após ter perdido esse caráter de vida militar, esse estilo de vida militar posteriormente, a influência desta relação amorosa entre homens, chamada pederastia, subsistiu. Por quê? Porque ela ficou entranhada nos costumes, certo? E isso daí, obviamente, por conta da existência já, né, do desenvolvimento de uma moral pederástica, propriamente pederástica. Então esse amor grego, essa relação entre homens que estavam ali imbuídos dentro da esfera militar, do mundo da guerra, né? Renunciado mais ou menos ao estilo de vida militar, aquilo foi incorporado dentro do outro estilo de vida seguinte, que foi um estilo de vida mais político, certo? Então foi traduzido esses valores dentro dos ideais políticos sobre a esfera moral. Então, por exemplo, o amor pela glória, né? A imitação generosa de um ideal superior e tudo mais, o ideal de um companheirismo de combate, né? A bravura, a coragem, o heroísmo, tudo isso daí também foi transferido para dentro do ambiente político, certo? Então, se o sujeito precisava, né, ter o seu discípulo ali dentro da ordem militar, e a ordem militar era composta a partir destas escolhas pessoais, né, de homens mais velhos a jovens, e claro, por conta da ausência feminina desses ambientes, né, da total segregação feminina do ambiente masculino, de base militar, obviamente que o fenômeno da prática homossexual ocorria. E ocorria também dentro dessa relação pederástica.
Mas não confundamos, eu vou ficar afirmando isso aqui até o fim, pederastia com homossexualismo. Não são sinônimos aqui nesse caso. Isso aí passou a ser sinônimo bem recentemente, né, com a prática aí da psicologia, da psiquiatria, da sociologia, e começaram a utilizar essa nomenclatura para outros fins. Certo? O fato é que, como o ideal, né, do amor grego tinha em si uma espécie de moral própria, né, que é essa do companheirismo, da bravura, da coragem, né? Isso foi transferido para dentro da esfera política. Claro que começa a haver uma série, né, de problemas relacionados à pederastia dentro do campo político. Por exemplo, um tirano, na época dos tiranos lá na Grécia, o tirano às vezes olhava ali o jovem que era um Herômenos de algum Erastes e tentava seduzi-lo, ou seja, tentava trazê-lo para dentro da sua esfera de amor, seja isso homossexualismo ou não, certo? Queria raptar aquele sujeito, queria seduzi-lo para dentro do seu mundo particular. Então isso causava revolta daquele Erastes, né? E diversos crimes passionais, absurdos começaram a acontecer na Grécia, né? Assassinatos, até rebeliões, né? Por conta de amantes, né, ciumentos ou temerosos de perder aquele seu discípulo, ou aquele seu jovenzinho. Então, quer dizer, isso daí logo foi transferido como, né, alguns tiranos foram derrubados por conta disto, né, e causou uma certa independência ou liberdade à sociedade que não queria mais saber daquele tirano. Aqueles que ocasionaram essas rebeliões por conta desses motivos amorosos, vamos dizer assim, pederastas, né? Essa noção da pederastia também se tornou uma fonte de sentimento de honra nacional, certo? Então, quer dizer, olha só, ser um pederasta, ou seja, era uma coisa de ordem moral na Grécia. Por quê? Porque você, ou se você fosse o homem mais velho, você estava empreendendo uma ação ali com aquele jovem, uma ação coletiva, uma ação de cunho civilizacional. Ou seja, muito além do mero ato direto de sexual invertido, o que seja. Não era esta a ênfase, não era esta a ênfase. Certo? Então era uma instituição respeitada, a pederastia. Certo? E se o fenômeno do amor grego, nascido no ambiente militar, depois, né, com uma espécie de moral, é atribuído aí o seu coeficiente de influência dentro do campo político, dentro da sociedade enquanto tal. Isso daí também gerou uma espécie de método, né, para o recurso pedagógico. Então, o amor viril, né, o amor entre homens, o amor grego, forneceu bases para a criação de métodos pedagógicos. Certo? Então, assim, um grupo fechado de homens, né, que buscasse realizar, de repente, a plenitude das suas tendências masculinas, seja de ordem militar, ordem política ou até mesmo de ordem intelectual, né, começavam a se basear, né, nesta relação muito antiga e arraigada e transmitida, né, dentro dos costumes gregos, para lançar ali as suas metodologias pedagógicas. Então, olha só, a essência da pederastia não está vinculada a sexo, está vinculada a uma espécie de sensibilidade humana, né? De uma espécie, como diz o Henri Marrou, de ideal misógino. Ideal do quê? De uma virilidade total e plena. Quase
que como uma disciplina intrasexual, ou seja, uma disciplina interna dentro de um conjunto de homens. Uma forma das masculinidades serem desenvolvidas ao seu máximo poder possível. Então, aí que está a raiz pederástica, que logo em seguida foi transferida para os métodos pedagógicos da Grécia Clássica. E não na pura e simples efetuação de um ato sexual entre dois homens. Então, o amor, aqui, né, quando a gente fala amor grego, não é um amor de tipo sexual, não é o desejo sexual, mas sim a relação passional entre indivíduos, né, em vista de uma perfeição superior. Tanto de quem vai aperfeiçoar aquele que necessita dessa perfeição, quanto aquele que vai ser aperfeiçoado. Então é uma espécie de paixão amorosa e sensível, de desenvolvimento da virilidade, da masculinidade. Então podemos até brincar, isso era um tipo de machismo da época, certo? Então veja bem, para surgir no Herômenos, né, no homem jovem, para surgir a admiração dedicada, né, e no Erasto, homem velho, a vocação pedagógica e o próprio enobrecimento da sua alma, porque ele se sentiu nobre fazendo aquilo, educando, guiando, mediando aquele jovem, certo? Isso daí não podia estar baseado absolutamente no desejo sexual. Porque o desejo sexual, né, ele não tem esse compromisso de longo prazo. O desejo sexual, ele, vamos dizer, ele começa e termina, certo? Já o objetivo desta relação passional não, é uma relação duradoura entre corações. Claro, em muitos casos ocorria o efetivo ato sexual, mas este não era a essência, esta não era a essência aqui do que nós estamos chamando de pederastia. Então nós temos que focar nisso, nessa relação passional, em vista da perfeição superior. E de como isso daí depois foi transferido para toda a esfera ocidental de uma certa maneira. Certo? Claro que tomadas as devidas proporções, os devidos desenvolvimentos e refinamentos, etc, etc, etc. Certo? Então a dinâmica obedece também a uma espécie de instinto natural da procriação humana. Então Henri Marrou vai dizer que a perpetuação, né, em um semelhante, né, por parte do homem mais velho, também era um fator, né, bastante ativo dentro desta dinâmica da pederastia, da relação pederástica. Certo? Então, às vezes, aquele homem, ele tinha esse desejo de transmissão, esse desejo, esse instinto geracional, de perpetuação de si mesmo no outro, certo? Que às vezes também era frustrado pela própria inversão sexual, certo? Então a inversão sexual, o ato homossexual, ele não vai perpetuar-se através de um semelhante. Por quê? Porque é uma relação recíproca ali que termina ali, né? Já a relação sexual entre homem e mulher é uma relação também recíproca, mas ela não termina ali, ela pode gerar um próximo, ela pode ser perpetuada na figura de um outro, o filho. Mas como dentro desse ambiente altamente masculinizado,
Dentro dessa relação entre os amantes, Erastes e Herômenos, como ali não haveria, né, embora acontecesse uma relação, né, de tipo sexual, aquilo ali não iria perpetuar-se sob a forma de um filho, etc., de um herdeiro, né, e se perpetuava através desta perfeição superior que era transmitida e desenvolvida no sujeito mais jovem. Então, isso daí vai ser o que? Carregado, vai se manifestar no plano da pedagogia. Porque o plano da pedagogia é justamente esse movimento. É o movimento de você perpetuar aquele seu conhecimento no próximo. A sua figura, seus valores, suas virtudes no próximo. Então, a ligação amorosa vai implicar não só na formação, mas na própria maturação progressiva do sujeito. Esta também é a dinâmica dessa ligação amorosa entre o homem mais velho e o homem mais novo. E esta daí se tornou a técnica de toda e qualquer educação. Certo? Por quê? Porque lá na Grécia, a família, por exemplo, não constituía, né, não se constituía como um veículo, como uma ferramenta de educação. Certo? A educação era toda feita lá, no ambiente militar, ou no próprio ambiente político, ou na própria praça pública, etc. Não existiam escolas, não havia escolas formais como a gente conhece hoje. Né? E mesmo depois de existirem escolas, o mestre tinha um papel meramente instrutivo, né? E não propriamente educacional. Certo? Dentro do ambiente familiar, a mulher só servia, né, no caso, para cuidar dos bebês, né, no máximo até 6, 7 anos de idade. Depois a criança logo era transferida para algum ambiente ou militar ou ambiente masculino. Ela não ficava mais com a mãe. O pai, apesar de tudo, ele era um cidadão, ele era um homem político, ele tinha que participar da vida pública de alguma forma. Então a função de chefe de família, como conhece hoje, vamos dizer assim, né, do homem que educa os filhos, ele não tinha tempo para isso, vamos dizer assim. Então a educação era toda transferida, de certa forma, né, para um mestre particular, para um Herômenos, aliás, para um Erasto. Então era comum um pai entregar um filho para a carreira militar para ser cuidado por um mestre, por um Herômeno. Aliás, por um Erasto. Confundindo pra caramba aqui, hein? Erasto e Herômenos. O homem mais velho, aquele que possui um amor, possui uma virtude, que possui aquilo que aquele filho precisa para poder se desenvolver. Era como que um segundo pai, ou um primeiro pai. Um pai espiritual, ou um pai psicológico. Né? Então o próprio Platão dizia, a pederastia é uma relação estreita. O pai, na época, não tinha uma relação tão estreita. A mãe tinha durante um breve período. Então era comum, era óbvio, era parte da estrutura social grega, essa transferência de incumbência da formação educacional daquele rapaz mais jovem. Em suma, o homem grego, né, para ele, o que era educação? Era esse conjunto de relações mais profundas e íntimas entre um espírito de um homem mais velho e o espírito de um homem mais novo, quem não sabe nada, quem precisa do outro absolutamente. Então aqueles cuidados dispensados aí pelo Erasto, o homem mais velho, no sentido de desenvolver o mais jovem, é a pederastia. Certo? Que era a forma mais, vamos dizer, mais objetiva, mais perfeita de se alcançar este objetivo educacional. Seja na esfera militar, seja na esfera política, etc, intelectual, musical, acadêmica, o que seja. Então, quer dizer, da relação entre dois homens, excluso aqui
o sim ou não de uma relação sexual, né? Esta era a verdadeira relação homoafetiva, certo? E esta relação, vamos dizer, homoafetiva, entre membros do mesmo sexo, tinha na sua raiz, na sua base, ensinamentos de teor ético, moral, pessoal, político e até mesmo espiritual, certo? Então, isso daí lançou as bases para aquela relação mestre-aluno. Então, antes de existir escolas formais, antes de existir, né, no mundo medieval, toda a construção da igreja, das escolas, etc., lá atrás, no mundo grego, existia esse fenômeno, o fenômeno da pederastia. E é este fenômeno que lançou as raízes da pedagogia grega clássica, que depois, né, por um processo de difusão cultural, acabou sendo transferido até ir se desenvolvendo e se purificando, né, vamos dizer assim. Hoje, por exemplo, você não vai dizer que um padre, um confessor, um guia espiritual, né, católico, sei lá, o sujeito simplesmente está ali para poder ter relações sexuais com um jovem, está ali para guiar aquele jovem. Então, isso daí, né, remonta a esse passado todo grego, de certa maneira. Então, a comunicação da ciência, né, de um indivíduo para o outro, né, não era feito assim democraticamente, vamos dizer, igual hoje, com instituições claras e já edificadas, mas era dada por merecimento. Aquele jovem tinha que merecer, ele tinha que ter atributos pessoais para ser escolhido por um Erasto, né, para ser o seu Herômenos. Aquele que possui o amor tinha que encontrar naquele jovem um desejo de busca por aquele amor. Então, isso tudo aí faz parte de uma ênfase de educação pessoal, íntima, né, baseada numa espécie de paixão amorosa que no sentido mais radical possível e sem nenhuma conotação sexual. Uma relação baseada, né, no desejo ardente entre verdadeiros amantes. Então, quando se fala na filosofia, é o próprio nome filosofia, o amor à sabedoria. O filósofo era o portador, ou pelo menos era a porta que estava aberta para o encontro daquele que deseja a sabedoria e ela. Você vê que na figura do Sócrates, né? Eu vou dizer que o Sócrates era um pederasta no sentido sexual, mas ele era um Erastes, daquela sua juventude, daqueles diversos herômenos que estavam ali em volta dele, que estavam ali amando ele, e ele amava aqueles homens. Então, isso daí é importante, seria bom que todos lessem esse capítulo terceiro aí da obra História da Educação da Antiguidade, para a gente perceber como foi invertidas as noções acerca da pederastia, como a educação começa no mundo grego por essa relação pessoal íntima entre homens, né, que gerou depois a relação mestre-aluno, mestre-discípulo, né, ou fundamentou essa relação, né, deixou ela clara e até bastante específica. E de como hoje o mundo moderno meio que inverte essas noções por conta da nossa vasta tendência historicista e etc. A gente tem acesso a todo esse mundo grego, toda essa literatura antiga através da história. Como isso daí, né, vamos dizer, está sendo recapitulado, né,
reformulado, segundo outros critérios, a ponto de, hoje em dia, a pedagogia está servindo de base para a instrução pederástica. Não no sentido da pederastia, enquanto nós tentamos agora há pouco aqui expor, mas a pederastia enquanto um sinônimo de vida sexual e vida sexual entre parceiros do mesmo sexo. Claro, lembrando, aqueles indivíduos particulares que têm tendências homossexuais e praticam, né, e dão vazão a essas tendências, praticando o homossexualismo, isso não é assunto nosso, nem é assunto de interesse nosso. O que é de assunto de interesse nosso são as ações de grupos específicos e bem poderosos que visam transformar a pedagogia moderna, né, a nossa pedagogia, vamos dizer que nós temos hoje em mãos, numa porta de acesso à pederastia nesse sentido pervertido, no sentido pervertido da palavra, que é o sentido de conotação sexual invertida. Certo? E a base de toda a educação é o amor entre o mestre e o discípulo. O amor que se inclina e o amor que se eleva, que busca, né, que deseja aquilo que aquele mestre tem a oferecer. Isso é o que está morrendo dentro da pedagogia. Morreu isso, morreu a própria pedagogia. Porque a pedagogia nasce disso. Se você tira isso, você tirou a alma dela. Então a pedagogia vira outra coisa. Ela vira até uma deformidade, ela vira até uma coisa maligna, perigosa. Certo? Então, assim, nesta aula a gente tentou mostrar aqui um capítulo de um livro muito interessante, muito importante, e um assunto muito profundo, muito mais do que a gente conseguiu de repente aqui mostrar, né? Que no fundo, o que importa disso tudo não é o que é pederastia, o que é homossexualidade, o que é amor. Não, no fundo, o que importa aqui é o seguinte: é o modo de educação profundo e íntimo entre espíritos. O espírito novo que busca e o espírito velho que possui. Certo? E a história vive disso, a humanidade vive disso. O grego encontrou na prática da pederastia este modo de fazer essa coisa acontecer. Em outros povos tiveram outras formas, de repente, também. No cristianismo existe essa forma bastante acentuada. Na tradição filosófica, a mesma coisa, etc. E ela constitui a base da transmissão, ou seja, a base das tradições. Ou seja, não estou falando que a pederastia é a base das tradições, mas o amor profundo e íntimo entre um espírito velho que possui um espírito novo que busca é a essência de uma tradição. A tradição depende disso, dessa transmissão, deste amor sendo transmitido. Certo? E é isso que nós não podemos perder de vista e é isso que a gente tentou mostrar aqui nessa aula. Ok? Então, muito obrigado a todos aqui que estiveram presentes e nos ouvindo e até a próxima. Valeu!